Olá, amigos! Alvi Oliveira, mortgage broker brasileiro aqui na Austrália. E eu acho que essa semana é uma semana importantíssima, foi a qual eu recebi o maior número de mensagens, o maior número de e-mails, tanto de vocês que querem comprar um novo imóvel, como de clientes existentes, porque o que foi que aconteceu essa semana? O RBA aumentou a taxa base de juros depois de mais de 10 anos somente baixando. E sim, eu acho muito importante a gente chegar aqui e conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado, com um pouquinho mais de dados, com um pouquinho mais de informação, para que a gente possa seguir essa nossa jornada de compra de imóveis ou imóveis de investimento com o máximo de educação possível. E sim, para vocês que já têm visto aí nossos vídeos e têm acompanhado os nossos reports mensais, a gente vem falando que as taxas vêm subindo há pelo menos um ano. Isso vem se refletindo não nas taxas variáveis, mas nas taxas fixas, onde os economistas do banco fazem uma análise de longo prazo, e assim como começaram a fazer lá no passado, e já começam a precificar as taxas fixas. Então, elas saíram de 1,99 para hoje perto de 4%, o que acabou fazendo uma previsão do que iria vir a acontecer com a taxa base de juros. Então, a gente já vem conversando, isso não é notícia para a gente e não deveria ser também para vocês que nos seguem aqui nas nossas redes sociais e nos nossos canais, né? Então, eu gosto sempre de relembrar que, olha, não esqueçam, gente, o mercado ele é cíclico, o imóvel ele é um ativo de longo prazo, o porquê de comprar um imóvel, ele sempre vai depender se é de moradia ou se é para investimento. Quanto que você paga de aluguel? Você quer seguir pagando aluguel e comprar o teu imóvel aonde você quer investir? Tudo isso requer análise diferente, tudo isso requer estratégias diferentes. Então, sempre falo, procurem informação de quem trabalha na área. Informação de quem nunca comprou imóvel ou de quem tem medo de comprar imóvel não necessariamente é a melhor informação. Vamos sempre tomar cuidado com isso. Lembrem-se, essas grandes mudanças, elas geram sim pânico, mas elas podem gerar oportunidades que vocês podem sim take advantage. Então, educação, sempre. E com isso vem o meu primeiro disclaimer desse vídeo, de deixar claro que esse vídeo não é um financial advice, e sim um caráter educativo. A gente vai falar aqui sobre o que tem acontecido nos últimos anos aqui na Austrália. Então, o que a gente vai conversar? Então, eu fiz aqui, eu vou olhar muitas vezes para baixo, gente, já peço desculpas, porque eu fiz um índice de tudo que eu quero falar para não deixar faltar nada para vocês hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que estava esse cash rate. Eu puxei lá do ano 2000, não quero falar só do cash rate em si, mas das variações que aconteceram, porque a gente teve aí, principalmente nessa última semana, alguns canais da mídia prevendo que o cash rate vai chegar a 6, 7%, o que seria uma variação de mais de 6% em curto prazo. Então, a gente tem que analisar se historicamente isso aconteceu. É óbvio, ninguém prevê o futuro, mas é muito importante a gente tentar se basear com dados do passado para analisar as probabilidades, tá bom? Como esse cash rate se comportou, né? Como eu disse, nesse período de 2000 a 2022. E, claro, eu quero conversar com vocês sobre o que podemos fazer, tanto para os nossos clientes, tanto para os clientes da Capta, como para vocês que não são nossos clientes, mas já têm um imóvel, como para aqueles que estão na jornada, que querem comprar o primeiro imóvel, os próximos de imóveis de investimento, o que deve ser analisado, o que a gente acha que vai surgir de oportunidade aí, moving forward. Então, muito bem. Antes que falem que a gente está vivendo num momento muito complicado, com guerra, com pandemia, eu resolvi pegar, e olha, foi difícil filtrar coisas, né, extremamente relevantes, porque tinha muita informação, e aí eu poderia passar horas e horas aqui somente falando dos eventos mundiais que aconteceram, que sim impactaram o mundo como um todo, do ano 2000 até hoje, até o ano de 2022, para a gente, obviamente, linkar isso a essas variações do cash rate aqui na Austrália. Então, durante esse período todo, tivemos ataque do 11 de setembro, tivemos guerra no Afeganistão, tivemos a crise mundial já ali em 2008. E guardem esse dado de 2008, porque é importantíssimo
quando a gente for falar de cash rate. Tivemos o lançamento de uma nova moeda do criptoativo, do Bitcoin, lá em 2009, né? Parece que foi ontem, mas faz aí já também mais de 10 anos. Tivemos a população mundial subindo, atingindo 7 bilhões de pessoas. Então tivemos aí crise de moradia em alguns países. Tivemos a saída, finalmente, acabou a guerra no Afeganistão, começou a pandemia do Covid lá em 2020, que não foi a primeira pandemia, passamos aí por outras pandemias nesse caminho, mas, claro, nada comparado ao que a gente viveu e que a gente ainda vive hoje. Eu acho que por isso está tão fresquinho na nossa memória, eu acho que por isso, às vezes, cria-se uma certa preocupação, principalmente com também guerra na Ucrânia, falta de material e tudo mais. Mas o ponto é que não é a primeira vez que economicamente, que o mercado, que o mundo passa por situações relativamente complicadas. Então, dentro desse período de cash rate, é isso que a gente tem observado. Então, o que eu quero fazer com vocês? Vou fazer um pouquinho diferente dos meus vídeos, né, e entrar quase que num seminário aqui e dividir minha tela e conversar sobre o que a gente tem visto nos últimos 20 anos, né, do ponto de vista de cash rate, e não focar somente no valor do cash rate em si, mas nas variações, né? Será que é possível a gente ter uma variação de 6% em um ano? Será que isso já aconteceu, né? Então vamos conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui, eu vou falar algumas variações que vêm acontecendo, e aí depois a gente fala em variações mais específicas, tá? Então a gente teve ali, do ano 2000, que foi quando eu comecei, um cash rate de 5,5, vocês podem ver aqui no início do ano de 2000, e aí esse juro subiu até 6,25, essa variação aconteceu em 7 meses, foi uma variação de 0,75%. Depois de 6,25, ele acabou caindo, foi para 4,75. Essa variação foi em 14 meses e aconteceu ali durante o período de dezembro a fevereiro de 2002, tá? Nossa, 2% foram 14 meses de subida. Depois a gente teve mais um aumento, e esse sim, foi um aumento super representativo, que ele foi de 2002, e aí sim, até 2008, chegando aqui a 7,25. Lembrem-se, o que aconteceu em 2008? Crise mundial. E aí é o que eu achei super interessante. Durante esse período, e a Austrália já se mostrou várias vezes que sim, quando necessário, quando a economia precisa, existe ali um esforço extraordinário para que a população não seja tão afetada. Foi o que aconteceu, se vocês pensarem em 2020, durante o Covid, e sim, também foi o que aconteceu aqui, onde a gente teve uma queda brusca de 7,25 até 3%. E, gente, uma queda muito brusca, até então não vista, e aí sim, a gente está falando em 4,25% em 8 meses. Essa foi a maior variação que a gente teve do ponto de vista de período durante esses 20 anos, tá? Partindo daí, teve uma nova subida, que aí demorou um pouquinho mais de um ano, e de lá para cá são mais de 10 anos de queda, saindo de 4,75% até 0,1% na semana passada, e claro, essa semana finalmente tendo um aumento para 0,35%. Alvi, vai ter novos aumentos? Gente, vai sim ter novos aumentos. Acho muito improvável que num curto prazo a gente fale em aumentos de 6%, mas os economistas, tanto do NEB como do CBA, enfim, dos maiores bancos australianos, têm colocado o que eles chamam de interest rate forecast. Eu trouxe particularmente o do NEB porque eu achei o mais organizado para mostrar aqui para vocês, onde existe uma previsão que até o fim do ano de 2024 o cash rate esteja em 2,25. Eu, particularmente, procuraria, do ponto de vista conservador, pensar em algo entre 2% a 3% no cash rate, considerando esse longo prazo. Acho que se o aumento desse cash rate passar muito disso, vai gerar outros problemas que aí sim a gente provavelmente vai ter os economistas tentando trabalhar alguma solução, algum pacote para que outras crises não sejam geradas, tá bom? Então, para mim era muito importante que vocês entendessem essas variações para a gente começar a ver que provavelmente essa variação num curtíssimo prazo de 6%, ela nunca aconteceu antes e que se acontecer, de fato seria um caos e uma preocupação muito maior. Provavelmente
a gente deve ter, caso ele comece a chegar muito perto de 3%, 4%, aliás, passar de 3%, a gente deve ter algum outro tipo de artifício ou algum outro tipo de pacote jogado dentro da economia para estabilizar, porque um aumento de 6% num curto prazo vai sim gerar uma crise de moradia, as pessoas não vão conseguir pagar os seus mortgages, e isso não aconteceu nos últimos 20 anos, novamente. Então vamos sempre ficar de olho no histórico para a gente pensar no que pode acontecer antes de criar um pânico absurdo, tá? O que eu acho que a gente deve fazer então? Tá? Vamos ser conservador? Vamos, sempre. Eu acho que sair comprando imóveis irresponsavelmente, eu acho que sair puxando equity irresponsavelmente nunca foi algo que a gente aqui ao longo desses anos tem dado como dica para vocês. Então, o que eu acho que a gente pode fazer moving forward? Você que é cliente da Capita, muito provavelmente teve uma parte considerável do teu financiamento fixada, porque isso é um exercício que a gente sempre fez ao longo dos anos, onde a gente deixa um valor específico fixo, pois os juros estavam muito baratos, e uma parte variável para que você fosse quitando, e assim você ter o melhor dos dois mundos. Então a gente teve ali pessoas que fixaram no ano passado a 2%, a 1,99% por 4 anos, que era o que tinha disponível, podem ficar tranquilos, isso não vai mudar. Você que fixou 2, 3, 4 meses atrás a 2,8, 2,7, fiquem tranquilos, isso não vai mudar. E você que fixou agora a 3,5, a 3,7, fiquem tranquilos. Durante esse período, isso não vai mudar. Se você, todavia, ainda tem a tua taxa variável, ou grande parte dessa taxa é variável, aí passa a ser uma decisão de que lado, de como que você está vendo aí o mercado moving forward. Você está um pouquinho mais otimista? Você acha que essa taxa de fato não vai aumentar tanto? Maravilha. Mantém, então, o teu financiamento variável. Isso é uma escolha tua no final do dia. Não, Alvio, eu estou com muito medo. Eu acho que sim, não importa o que você está me dizendo. Eu acho que de fato pode chegar a 6, 7% e eu quero me proteger. Hoje você tem taxas fixas de 4 anos, 5 anos, garantidas, sendo oferecidas a 4,5%. Então você pode ali garantir que aquela tua taxa não muda por 5 anos. Ah, viu o que acontece quando terminar esse período? De fato, ele vai converter para a parte variável que vai existir daqui a 5 anos. Mas esse período de hoje a 5 anos, que na tua opinião está sendo um período mais estável, você garante esses 4,5. Então você tem aí alternativas, tanto para você que é mais conservador, como para você que é mais otimista. Alve, e o meu imóvel, ele vai desvalorizar? Gente, também era uma coisa que a gente já vinha falando. Provavelmente sim. A gente está pensando aí, se fala numa queda de, em média, 5% ao redor da Austrália. É claro que essa queda ela é diferente dependendo de onde você mora, mas sim, ela é considerada. Não vamos esquecer que, muito provavelmente, você teve uma valorização. Então, a gente teve clientes que comprou aí por 850 mil em novembro, dezembro do ano passado, que já teve avaliações que o imóvel dele vale 930. Provavelmente devemos ter uma queda nessa valorização durante os próximos anos, durante os próximos meses, 1 ano, 2, mas nada que vai impactar muito o motivo, o preço daquele imóvel. Importante, por que você comprou um imóvel? Quanto que você pagava de aluguel? Qual era o teu objetivo? Tudo isso está sendo analisado e tudo isso a gente tem que levar em consideração. Lembrem-se mais uma vez, longo prazo. Eu recomendo para todos vocês que não compraram ou que já compraram, conversem com pessoas que têm seus imóveis, que compraram há 5, há 10 anos atrás, se na opinião deles compensam. A gente fazer análise de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, é um pouquinho mais complicado. Não achem que a gente vai ter esses aumentos de 15, 20% todo ano. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Historicamente, a gente sempre fala num crescimento de 5% em média durante 20 anos. Então, pensem sempre nessa média, porque tem diferenças que podem acontecer ao longo desse período. E para você que está entrando no mercado agora, a palavra que eu falo é oportunidade. Finalmente você pode não somente negociar
no preço como nos termos do contrato. A gente, quando fala em negociação, pensa somente no preço. E a gente esquece, e principalmente quem passou por esse período de querer comprar nos últimos 6 meses, que o mercado estava complicadíssimo, que era feita uma oferta agora às 3 da tarde, às 6 da tarde o imóvel estava vendido, onde agora você pode ter essa negociação. Onde eu, Alves, focaria? Eu focaria em imóveis existentes, onde a negociação é direto com o dono, assim você consegue trabalhar na emoção dele, que ele está preocupado com essa queda, e aí vocês chegam num preço que funciona para os dois lados. Ou para você que quer um imóvel novo, foca em oportunidades de pessoas que não conseguiram fazer o settlement nas datas que eles tinham que fazer. Assim, esses imóveis ficam disponíveis e você pode pegar imóveis imediatos e, às vezes, com um certo desconto. Mas é isso. Como eu disse, sejam conservadores, considerem sim que vai existir um aumento, né? Os economistas dos grandes bancos estão falando que vai ser. Vejam se esse aumento vocês querem manter na taxa variável, se vocês preferem garantir uma taxa fixa por um determinado período. De qualquer forma, tanto eu como toda a equipe da Capita está aqui para ajudar vocês, tanto nesse processo de home ownership já existente, como na compra do teu próximo imóvel. Um grande abraço e até o próximo vídeo.